Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. O tema do vídeo de hoje vai ser o rescaldo do jogo entre o Benfica e o Tondela, realizado ontem no Estádio da Luz. A Benfica venceu por 3-0, mas antes de irmos falar um bocadinho sobre este jogo, pedir-vos o habitual. É que caso gostem deste vídeo ou de outro deste mesmo canal, por favor, subscrevam o mesmo, é completamente gratuito. Partilhem com outros benfiquistas, coloquem as vossas sugestões, os vossos comentários, as vossas críticas para ajudar este canal a crescer e a ter cada vez mais conteúdo de qualidade. Portanto, o Benfica venceu ontem no jogo referente à terceira jornada do campeonato. Foi o primeiro jogo em casa do Benfica, já que a primeira jornada foi adiada, a primeira jornada do Benfica, para nos concentrarmos ali nos jogos de acesso à fase de Liga da Champions. O Benfica venceu por 3-0. O título que eu coloco aqui, ganhar bem sem nota artística, ou seja, eu acho que foi uma vitória justa, os 3 pontos foram justos. Os 3 golos, ganhámos por 3-0, também foram justos, portanto, não houve aqui sustos. Foi uma vitória limpa, podemos dizer, do nosso Benfica. Obviamente que nem tudo foi perfeito, muito longe disso. Estatísticas do jogo: posse de bola 66% para o Benfica, 34% para o Tondela, absolutamente normal. O Benfica teve 13 cantos a favor, o Tondela teve 2. Remates à baliza: 12 do Benfica, 4 do Tondela. Número total de remates, o Benfica chegou, ultrapassou as 2 dezenas, costuma ser habitual ali nos jogos em casa contra equipas ali do nível do Tondela, podemos dizer assim. O Tondela ainda chegou quase aos 10 remates e a tal estatística que eu gosto muito: 2,71 golos esperados pelo Benfica, ou seja, perto dos 3 golos que marcou, na verdade, e o Tondela 0,58, ou seja, não chegou sequer a um gol esperado e não marcou, não teve assim grandes oportunidades o Tondela. Relativamente aos pontos mais e menos, eu diria que o Benfica, de facto, salientar aqui estes 6 jogos sem sofrer golos, já são 9 horas consecutivas neste início da época que o Benfica não sofre golos, obviamente também com alguma sorte, é verdade, mas também com muito mérito. O Bruno Lage surpreendeu-nos aqui com algumas novidades no 11 inicial, tais como o Samuel Soares, o Tomás Araújo, o Obrador, e penso que foi uma boa resposta destes jogadores, uns melhores do que outros. Claro que também ainda não estão a 100% pela falta de ritmo, e o Prestiani também entrou bem na segunda parte, à semelhança de outros jogos que ele tem feito, sempre a partir do banco. Dupla do meio campo também não teve perfeita, longe disso, mas de facto dá-me a ideia que começa a carburar e a conhecer-se cada vez melhor. O Barrené é cheia e o Rios, que trabalham os dois muito, estão sempre muito em jogo, fazem transições defensivas muito, muito rápidas. Já vamos falar um bocadinho individualmente dos jogadores, mas penso que está a carburar cada vez melhor. A ala direita continua também, na minha opinião, muito bem. Um entendimento parece que há anos entre o Dedic e o Arsens. De facto, o Dedic parece estar a jogar no Benfica há anos. Foi, de resto, o melhor jogador do jogo e penso que foi que esta eleição para melhor jogador é de facto unânime. Pontos negativos. Foi uma vitória justa, como eu disse, ou seja, quer a nível da vitória, quer a nível dos golos marcados, mas muito longe de ter ali uma nota artística elevada, de facto. Continua, de facto, muito visível ali a falta de criatividade, a falta de alguém ali que consiga fazer um último passe, mesmo com qualidade, apesar de termos tido várias oportunidades. Ala esquerda sem deslumbrar, é a minha opinião. O Sheldrup até fez uma assistência para o Arsens, mas muito intermitente, muitos períodos do jogo em que não se dá por ele. E o Aktürkoğlu, que até pelos vistos saiu chateado com ele próprio no final do jogo, muito inconsequente, a perder de facto muitas bolas, a tomar muito mais decisões. Outra situação que eu reparei, que o Rios não tem saído, o Rios tem jogado quase os 90 minutos em todos os jogos, o que me leva de facto a crer que não há ali uma alternativa que o Bruno Lage considere válida aqui ao Rios. Eu acho que o jogador ali mais semelhante a ele seria de facto o João Veloso, que entrou muito bem na pré-época, no jogo da pré-época, e não sei porque agora nem convocado é. Mas isso leva-nos aqui ao último ponto menos aqui. Gonçalo Oliveira, Leandro Santos, Diogo Prioste, João Veloso, João Rego. Estes são todos jogadores que fazem parte oficialmente do plantel da equipa A. E todos estes jogadores não foram convocados para este jogo.
À semelhança contra o Estrela da Amadora, acho que só deste jogador, só o Gonçalo Oliveira é que entrou. O Tomás Arujinha não estava bem. Portanto, qual é o denominador comum destes jogadores? Não foram convocados e são da formação. São jogadores da formação. Portanto, os jogadores da formação que foram convocados são os jogadores que lá estão, já que está há vários anos. Samuel Soares, António Silva, Tomás Araújo, Florentino. Portanto, o Tiago Gouveia. Não são jogadores que vieram este ano ou o ano passado da formação. Isto deixa-me, de facto, muito preocupado. Vou fazer mais um vídeo sobre este tema da falta de aposta na formação nos próximos, não sei se hoje ou nos próximos dias. Mas estamos aqui para falar então deste jogo. Portanto, aqui as notas aos jogadores: Samuel Soares 3, muito pouco trabalho, o trabalho que teve muito seguro e de facto o Turbino, na minha opinião, é bom a colocar a bola com os pés, mas o Samuel Soares é muito melhor. O Samuel Soares, sem balanço, consegue colocar a bola no meio campo adversário com muita facilidade, com muita rapidez, com força, aquelas bolas tensas. E de facto é uma grande mais-valia do Samuel Soares, é este lançamento longo, que pelos vistos vai ser uma das estratégias do Benfica para esta época, para aproveitar ali a capacidade do Pavlidis e do Ivanovic e para queimar ali linhas. Defesas centrais, Tomás Araújo, nota-se ainda alguma falta de ritmo, perdeu algumas bolas, falta de ritmo e também uma certa falta de velocidade, mas de facto temos que ser honestos. Ele é muito, muito bom com a bola no pé, colocar a bola na frente, quer em passos longos, quer a descobrir passos ali hum, bem, passos ali para o meio, muito bem colocados. Ele é muito inteligente, de facto, na colocação da bola e na saída de bola. E é uma mais-valia para o Benfica. António Silva já o elogiei aqui, é um grande jogador, está em grande forma, mas o Tomás Araújo tem esta qualidade extra que se calhar vai fazer dele, não no imediato, mas diria curto, médio prazo, fazer dele um titular do Benfica. O Otamendi, também lhe dou aqui nota 3, porquê? Porque à semelhança do contra o Fenerbahçe, ele teve ali algumas precipitações, uma até teve o cartão amarelo, podiam ser de facto prejudicar de facto a equipa. Eu diria que ele continua em boa forma, mas não na excelente forma que já teve esta época e na época passada. Vamos ver se agora vai voltar à sua melhor versão neste jogo em casa com o Fenerbahçe. Laterais, Dedic, simplesmente o melhor em campo. A defender sem problemas, também não teve muito trabalho, e a atacar muito bem. Jogador com velocidade, jogador com técnica, jogador muito inteligente. Eu penso que ele fez 3 passos para gol neste jogo. Um deu o mesmo gol do Ivanovic e, portanto, e aquele entendimento de postos, muito bom. Não vai ser sempre assim, o Dedic, mas foi o melhor jogo que ele fez no Benfica e os outros também, sendo que teve sempre qualidade, mas este foi sem dúvida o melhor jogo que ele fez no Benfica e foi, até agora, na minha opinião, é a contratação, hum, a melhor contratação do Benfica até ao momento. Na esquerda, o Obrador, eu estava indeciso entre o 2 e o 3, porque ele falhou ali vários passos, alguns erros de posicionamento na defesa que fez o Otamendi tivesse que fazer ali algumas dobras importantes. Mas não é fácil, de facto, estrear-se na equipa principal, vindo da segunda divisão de Espanha. Ele mostrou até certa vontade, teve aquele erro que podia ter dado no penalti, aquela falta que ele cometeu ali mesmo à entrada da área, mas não teve de facto mal, ainda longe do Dal, mas podemos ter aqui um bom jogador, podemos ter aqui de facto um bom jogador. Dupla do meio campo, Barrenechea e Rios. Até estou aqui trocados, porque o Rios eu penso que joga aqui um bocadinho mais para o lado direito. Mas o Barrenechea é de facto, eu já disse aqui, um upgrade em relação ao Florentino na saída de bola. Ele de facto coloca muito bem a bola nas várias distâncias, distâncias longas, de curta distância. Ele é muito inteligente de facto a sair. A defender também ocupa muito bem os espaços, viu a roubar muitas bolas, a ganhar muitos duelos, mas também não é o Florentino, vamos ser sinceros. Não é o melhor Florentino, diria eu. O Rios. O Rios continua com um problema, é a nível do passe. Ele não tá fiável. Não sei, não o conheço muito bem do Palmeiras, mas né, ele nos jogos anteriores falhou muitos passos, neste não falhou tanto, mas ainda falhou vários passos. Ainda não é fiável de facto no passe, mas uma coisa que se vê ali no estádio de facto é a dedicação, a motivação, a capacidade física que ele tem, aquelas transições defensivas de vir recuperar a bola, ele recupera muitas bolas, ganha de facto muitos duelos e agora está a começar a aparecer mais na frente, a começar a ajudar mais o ataque. E ontem, com muito espaço,
aquelas cavalgadas que falavam muito que ele fazia no Palmeiras, ele começou a fazer. Pode de facto ser importante estas cavalgadas, podemos dizer assim, principalmente quando o Benfica está a ganhar ali em situações de contra-ataque. Eu penso que a linha vai melhorar, mas já melhorou muito desde o início. Pelo menos é essa a ideia que tenho. Na frente, Aursnes, a direita, continua de facto em grande forma. O Aursnes, são 6 jogos, penso que são 6 jogos. O Benfica fez, tem 2 golos e 2 assistências. Fantástico princípio de época aqui do Aursnes. E não é só nestas participações diretas em golo, de facto. Ele está sempre muito. Apesar de ontem não definiu bem ali algumas jogadas de finalização, mas de facto parece que está sempre bem a apoiar o meio, a apoiar o Dedic, a aparecer como avançado, diria eu, ali do lado direito. Portanto, fantástico. E ele acabou o jogo a defesa de direito a fazer uma assistência para o Prestiani já numa das últimas jogadas. O Sheldrup, no lado esquerdo, como eu vos disse, muito intermitente. O Sheldrup, como negativo, é que ele passa muitas fases do jogo, quase não sabemos dele. Perdeu também 2 bolas ali na defesa por falta de capacidade física, mas por outro lado fez aquele passe primoroso para o Arsens. Mais uma assistência também para o Sheldrup, que também está a fazer um bom início de época. Frente de ataque, Ivanovic, nota 4 pelo gol que marcou, pelo que ele correu, pelo que ele ajudou a defender, a querer participar sempre muito no jogo. Penso que será também isto que o Bruno Lage lhe diz. E, portanto, nota 4 mais um gol aqui até para ele aumentar os níveis de confiança do Ivanovic. O Pavlidis um bocadinho mais envergonhado e muito perdulário. Portanto, ele falhou 3 4 golos que o melhor Pavlidis não falharia. Teve o mérito de aparecer, mas de facto hum, a qualidade que ele tem e o que nos habituou exige que tenha melhor definição aqui na finalização. Indo agora aqui para os substitutos, aqui o Dal na esquerda, a verdade é que não jogou assim tantos minutos, mas notou-se a diferença em relação ao Obrador, por isso é que ele é o titular normal do nosso Benfica. Eu que no início criticava muito e cheguei a colocar aqui a ideia que se calhar o Dal era muito curto para substituir aqui o Carreras. Ele de facto está, e agora viu-se nesta diferença em relação ao Obrador na primeira parte, o Dal de facto a definir muito bem, está a descer muito, a jogar por fora, por dentro, excelente pé esquerdo. Se calhar acertámos aqui no substituto para o Carreras, vamos ver. Florentino não entrou muito bem, eu sinto até que ele entrou um bocadinho nervoso, nós vamos perdeu várias bolas, um bocadinho precipitado. Talvez esteja a faltar aqui um bocadinho de confiança. A Turkoglu ali na esquerda foi-lhe muito mal, de facto. Ele teve muita participação nos minutos que teve em campo, teve muito espaço, portanto, teve muito espaço e teve, portanto, muitas oportunidades para fazer a diferença, mas definiu sempre mal. Portanto, daí ele ter saído chateado no final do jogo. O Barreiro, não deu, penso eu que não deu muito nas vistas. O Bruno Lage continua a colocá-lo sempre a substituir um avançado, neste caso substituiu o Ivanovic ali para dar um bocadinho mais de músculo ali do meio campo para a frente, a pressionar, vale o que vale. Eu acho que o Benfica ali a jogar aquela posição deveria ser um jogador com características mais atacantes, sei lá, nem sequer foi convocado, mas o João Rego, por exemplo, ou porque não entrar o Henrique Araújo. Prestiani, tal como noutros jogos, ele entrou muito bem na segunda parte. Todos sabemos que ele tem muito mais à vontade a jogar contra equipas que defendem alto, obviamente, e o Tondela estava a tentar marcar o seu gol e abriu muito espaço, e para isso, para o Prestiani é fantástico isso. Mas ele não é só isso, não é só jogador de contra-ataque. E ele está a definir cada vez mais. Não é aquele jogador que agora quer passar por dois, três, não. Ele combinou bem com os colegas e mereceu muito este gol. E eu diria que ele está à porta da titularidade. Não por onde ele jogou ali à direita, com o Austin aí é dono, de facto, desta, pelo menos na tática atual. Mas se calhar ali na esquerda, se calhar está em melhor forma do que o Turkoglu e o Sheldrup, e por que não dar-lhe uma oportunidade lá? Ou então, como ali apoio ao ponta de lança, por que não colocar o Prestiano, que foi onde o Schmidt começou a colocar no início da época passada, no apoio a um ponta de lança, quando não jogamos com os dois pontas de lança? Foi a análise do Benfica. Brevemente vou fazer a antevisão do jogo, que será este sim, o jogo mais importante deste início da época, a recepção ao Fenerbahçe, que só uma vitória nos interessa para chegarmos à fase de Liga da Champions, que como sabemos é tão, tão, tão importante. Vamos ver, vamos com tudo e com a confiança máxima. Brevemente vou fazer, como eu já tinha dito, um vídeo sobre, mais uma vez, sobre a formação do Benfica e sobre a tal falta de aposta, na minha opinião, que o Bruno Lage tem tido.
Um abraço a todos, muito obrigado.